Olá, sejam todos muito bem-vindos ao MBA Talks. Eu me chamo Hugo, sou sócio do escritório Marins Bertoldi e estou aqui com o André para bater um papo sobre reforma tributária, sobre imobiliário, uma área super importante no escritório e, enfim, para os nossos clientes e prospects. O André é coordenador da área imobiliária lá do escritório e a ideia de montar aqui, André, esse bate-papo é porque uma dos setores que vão ser afetados de forma mais rápida, eu acho que pela reforma tributária, está o setor imobiliário. E além da questão temporal aqui, a gente tem uma questão sensível de mudança mesmo do regime, né? É um dos destaques da reforma tributária que trouxe aqui um regime diferenciado. Né? A gente colecionou uns números, eu queria que você abrisse aqui esse bate-papo falando um pouquinho sobre isso. Né? 2024 foi um ano bem emblemático para o setor imobiliário. A gente teve aqui uma movimentação significativa. Há uma perspectiva para que isso aconteça também no ano de 2025. E no meio desse movimento, dessa alta aqui do setor imobiliário, a gente está com a reforma aí agora, a Lei Complementar 214, que é uma parte da reforma sobre o consumo, está aprovada e vai começar a valer a partir de 2027, 2026. Obrigado por aceitar esse desafio, estar aqui comigo, né? E queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Olá, Hugo. Olá a todos que nos ouvem. Primeiramente, um prazer muito grande. Eu sou entusiasta do MBA Talks desde antes de participar dessa conversa, né? E um prazer muito grande estar aqui para falar de um assunto que muito me fascina, né? Que no final das contas vai dizer muito respeito à viabilidade ou não de negócios acontecerem, né? Então, como você bem destacou, Hugo, realmente 2024 foi um ano histórico para o mercado imobiliário. Fala-se muito, inclusive, tanto em um melhor ano, né? Tanto sob o aspecto dos empreendimentos populares, como também no alto padrão. Né? E isso realmente aparece nos números, né? Tem levantamentos aqui que indicam, vou usar aqui do recurso da colinha, né? Aumento de 18,6% no número de lançamentos, né? 20,9% no número de vendas, 24,7% no número de financiamentos imobiliários, né? 22,6% no valor geral de vendas. Então, são números muito expressivos, muito significativos, né? Claro que números gerais, então teria que ver isso localizado. E, inclusive, Curitiba, nós tivemos um aumento muito expressivo no valor dos imóveis, o que demonstra realmente a pujança do mercado local, né? E 2025 já vinha sendo projetado como um ano de melhora, não em relação a 2024, porque realmente a gente está comparando a um ano, como eu disse, histórico, né? Mas também um ano muito positivo para o mercado, né? E no meio disso tudo a gente tem essa situação agora em que não é novidade exatamente, mas em face do ciclo longo que nós temos nos empreendimentos imobiliários e no setor, né, é algo que realmente vai pegar muitos empreendimentos que já estão em curso, que estão em negociação, né, vai pegar esses empreendimentos de uma maneira que não havia sido projetada anteriormente, né? Ainda que haja, né, já antecipando um pouquinho a nossa fala, né, ainda que haja uma regra de transição, né? Então, é uma questão que nos traz aí a incumbência de analisar esses impactos, né? É uma questão que também trouxe muita grita do setor, principalmente aí capitaneada por Abrainc, por Sebic, pelo Secov de São Paulo, e que gerou realmente mudanças muito sensíveis no texto final, né? Mudanças que vieram a aproximar um pouquinho essa ideia de que esse impacto fosse neutralizado, né? Mas que ainda assim vai sim trazer uma série de mudanças no funcionamento e na forma como o próprio empreendedor vai precisar pensar antes de lançar o seu produto ao mercado. Assim, eu acho que faz todo sentido a gente contextualizar aqui, né? Porque a gente está acostumado com um modelo de tributação dentro do setor imobiliário
eu não diria que traz alguma vantagem, mas que ele está bem equacionado, né? Lá atrás, quando a gente teve a primeira... Quando começou a se falar da reforma tributária, a ideia era ter um IVA que fosse uma tributação única para todo mundo, né? Antes de começar a conversar aqui sobre quais setores deveriam estar fora de uma regra geral, enfim. E seguindo essa lógica, obviamente quando você traz, por exemplo, as operações imobiliárias, seja locação, seja incorporação, né, seja loteamento, para a regra geral, antes, né, da gente entrar aqui em como ficou, né, enfim, o aumento da carga tributária seria uma coisa muito nítida, né? Seria assim, mais do que dobraria. E aí, obviamente, como outros setores também trouxeram isso a debate, o setor imobiliário trouxe também, enfim, essas contraposições ali para poder adequar aqui as regras que trouxessem uma equalização dessa carga tributária, né? O que a gente percebe hoje? E até algumas análises que a gente já começou a fazer para alguns clientes, né? Que esse debate da busca pela neutralidade tributária, a gente está percebendo que essa neutralidade ela depende muito de que lado, qual é a perspectiva do olhar. Neutralidade para quem, né? Exatamente, do olhar, né? Porque, enfim, não tem jeito, em algum momento aqui a gente tem divergências que vão precisar, as partes vão precisar sentar na mesa para começar a discutir isso, né? A legislação tem uma parte muito inteligente aqui, né? Ela traz formas de você equalizar esse passado. Né? Isso já vem, né, na área tributária, é muito comum, a gente já teve nas mudanças de regimes de PIS e COFINS, por exemplo. Existia também uma transição daquilo que, por exemplo, sai de um regime que não dá crédito nenhum para um regime que você passa a apropriar crédito sobre determinadas coisas, o que faz com aquilo que já está em estoque comprado com um tributo que está lá dentro, né? Está influenciando o custo, digamos, daquele produto. Então tem, enfim, regras que foram importadas dessas outras experiências e trazem aqui, né? E a legislação trouxe para cá também, né? Para que, como você bem disse, a característica, acho que do setor imobiliário é um ciclo longo, né? Tanto para alocação como para incorporação imobiliária, ou seja, as construções, né, normalmente demoram mais de ano. Né? Você tem obras que levam aí 2, 3 anos às vezes. Isso, na verdade, é só a ponta do iceberg, né? Porque o que a gente vê no digamos assim, do lado de cá, né, do tapume, digamos assim, é apenas aquilo que é a corporificação já do negócio feito, né? Antes disso, nós temos uma enorme etapa, né, que passa desde a prospecção dos terrenos, a identificação dos riscos que envolvem nesse terreno, ou seja, esse terreno, ele é dessa pessoa mesmo que se propõe a negociar esse terreno, quais são os passivos, né? Então, existe toda uma etapa anterior de prospecção desse negócio, de identificação das oportunidades de negociação. Depois disso, nós temos uma fase toda de contrato, né? Nós temos uma fase de negociação desse contrato e de superação de condições resolutivas, né? Que vão colocar realmente um período muito importante aí antes de que se tenha uma obra. E aí nós temos aprovação de projeto, né? A gente não pode esquecer que isso realmente toma um tempo significativo. Claro que as etapas vão se sobrepondo umas às outras, mas até a gente chegar num canteiro de obras mesmo, existe toda uma fase de concepção e um cálculo matemático que foi feito pelo empreendedor que leva muito em conta como ele vai fazer a viabilidade, né? O estudo de viabilidade desse empreendimento. Então, se a gente falar em loteamentos, por exemplo, a gente pode falar em loteamentos que é mais de uma década até que a coisa realmente comece a caminhar, né? Então, ainda que a gente fale em 30 meses de obra, né? A gente
por exemplo, né, nós estamos falando agora da reforma. Então, a partir de 2026, a gente já começa a ter essa situação com as alíquotas teste, né? 2027 a gente já tem uma mudança importante em relação digamos assim, a essa substituição que existe do PIS/COFINS, que vai impactar diretamente no setor. E aí, 2033, né? Correto? 2033 nós temos o impacto total, né? Mas mesmo 2027 a gente já está falando de algo muito significativo na forma como é feita essa apuração. E então, esse cálculo que foi feito pelo empreendedor lá atrás, muito provavelmente não levou em conta essa questão de como é que ia ser feita essa apuração, né? Então, eu acredito que realmente para os empreendedores que não se atentaram ainda para essa questão e estão pensando que o impacto total da reforma vai acontecer apenas em 2033, nós precisamos, com certeza, estar olhando para isso desde já, né? Com certeza. Sob pena realmente de muita gente ficar no meio do caminho, né? E o curioso assim, né? Quando a gente fala em simplificação, a gente tem que ter em mente que toda mudança de cultura e de regime gera, né, um momento de complexidade, né? Então até é oposto aqui, né? Ou seja, o Brasil passa por um momento de tentar simplificar o seu regime tributário, mas aqui isolando a análise, e a gente analisou com muito detalhe essa questão das operações imobiliárias, como muda a forma como essas relações vão acontecer por conta da questão tributária, há uma complexidade. Vou dar um exemplo aqui, assim, 90% das operações de incorporação, o dono do terreno, ele entrega o terreno em permuta, né, por unidades imobiliárias que vão ser construídas depois. Essa regra da permuta, embora a permuta em si ela ainda esteja preservada da tributação, ou seja, não há previsão de incidência de CBS e IBS na permuta, né? Mas a gente tem agora a previsão expressa da torna, né? Então, assim, a torna passa a ser tributada, né? A pessoa física passa a estar condicionada a um regime diferenciado a partir do momento em que ela tem habitualidade em operações imobiliárias, coisa que hoje a pessoa física ela está fora do regime, digamos ali, do lucro presumido, enfim, de PIS e COFINS e tal, né? Então a reforma trouxe a pessoa física para um contexto diferente, né? E ela tem um peso significativo no regime imobiliário, tanto na parte dessa questão do terreno, enfim, né? E quanto na locação também. Sim. Né? Então, você falou de realmente um período de acomodação, né? Eu cheguei a ouvir em alguns fóruns de discussão sobre essa questão especificamente, uma comparação que eu acho que é muito pertinente aqui, que é a questão da reforma de uma casa, né? Então, no início a gente tem uma situação, a reforma tributária acaba sendo encarada como a reforma de uma casa, né? Você tem um cenário inicial caótico, digamos assim, né? de incerteza, né? Ou seja, uma mudança completa em como o cálculo é feito, e aí nós temos essa fase em que realmente nós passamos por isso, então por isso até essa transição, e nós chegamos depois no momento em que, espera-se, né? Haverá realmente uma simplificação, talvez não do ponto de vista, por exemplo, de incorporação, né, que nós tínhamos o RET ali muito, muito claro, mas simplificação de um modo geral dos setores, né? Então, acaba que facilita talvez a comunicação com uma série de setores, né? Essa questão, por exemplo, dos terrenos, né? A gente precisa lembrar que o terreno era um insumo que não gerava crédito, né? Agora ele vai passar a gerar crédito, por exemplo, nas operações de compra e venda, né? Então, o que isso gera, né? nesse novo cenário, né? Talvez para determinados tipos de operação seja mais interessante eu fazer uma compra e venda do que eu fazer uma permuta. Existe, a reforma fala, inclusive,
acho que eu acredito que seja o artigo 2º da lei complementar, que ela fala que a ideia é que a forma como a tributação está posta, ela não seja definidora de estratégias ou de se os negócios acontecerão ou não. Mas não tenha dúvida que em relação à questão da aquisição de terrenos, isso vai ter um impacto sim na decisão. Mas não tem como, né? Não tem como. E veja que interessante isso, né? No regime atual, e aqui vou fugir um pouquinho da questão imobiliária, sim, o tributário ele norteia a forma como as operações acontecem, né? Como você se estrutura para fazer a operação. Por mais que tenha um regime diferente, que o objetivo aqui seja simplificar e trazer o máximo possível das operações para dentro desse, mesmo que seja um regime especial, mas que consiga abranger quase que a totalidade das operações, continua sendo um norteador. Né? Então, por exemplo, aqui tem uma figura nova aqui dentro desse regime das operações imobiliárias, que é o valor de referência. Né? Então, ou seja, o valor de referência ele vai ser base para fixar valor de mercado dos imóveis. Né? Então, assim, há e aí dentro do que se espera e do que vai acontecer, existe um campo muito distante aqui. Mas a ideia é que esse valor de referência ele sirva de base tanto para o fisco quanto para o contribuinte para ver qual que é o valor de aquisição na hora que você for formar a base de cálculo, enfim, do tributo numa operação de alienação, né? Que você consiga determinar o custo de aquisição desse bem, do imóvel. Eu não tenho dúvida que, possivelmente, né, se o valor de referência, se esse cadastro que se deseja ter, né, por parte do governo, com informações de estados e municípios e da União, sobre o valor dos imóveis, né, das transações imobiliárias, ele de fato acontecer na prática como se desenha na teoria, que isso não seja, na verdade, um balizador para todas as operações Sim. com imóveis. Né? Porque se a gente inclusive, entre discussão privada, né? Fora do campo público, né? Ou seja, uma discussão, talvez, de uma cobrança, enfim, ou de uma relação privada, que isso não forme, né? O valor, né? Não seja importante para isso. Ou seja, vai continuar. A gente ainda tem o tributário norteando, né, e caminhando para que faça com que isso vá além, né, de uma questão fiscal e traga isso para o campo da organização das operações. E no imobiliário, isso é uma questão interessante, porque tanto se lutou, né, essa questão sobre valor de referência, né, tanto se lutou para que se fosse resguardada, por exemplo, em questões de ITBI, né? Tanto se lutou para que a autonomia privada das partes em atribuir um valor para aquele negócio fosse respeitada, acima de tudo. Presume-se, né, que aquele valor é o valor de mercado. Né? E aí nós temos uma situação que resgata novamente essa questão do valor de referência atribuído pelo poder público a uma transação. E na questão imobiliária, isso é algo muito palpável, porque como nós estamos falando novamente de um ciclo longo, e nós estamos falando de uma infinidade de alternativas que nós podemos ter para que haja essa troca, essa transação, imaginemos qual é a variabilidade de situações em que, por exemplo, um permutante, né, pode receber a sua contraprestação por aquele terreno. Né? É muito diferente eu ter dinheiro na frente ou eu ter imóveis ao final. É muito diferente eu ter situações que ficam sujeitas a uma condição resolutiva que vai se implementar, ou uma condição suspensiva que vai se implementar lá na frente. Né? Por exemplo, eu tenho um passivo e esse passivo coloca em risco a minha operação. Bom, então eu vou colocar uma cláusula aqui de que essa parte desse valor só vai entrar para você depois de fim do prazo prescricional, etc. e tal. Existem muitas questões que vão influenciar no valor e que não vão ser computadas por qualquer valor de referência. André, deixa eu fazer uma pergunta. Se a gente fosse pontuar aqui, né, a gente falou um pouquinho de timing, que esse talvez seja o timing correto para começar a olhar não só para a reforma tributária, mas enfim,
para a operação como um todo, né, se você fosse pontuar, né, quais seriam... Qual que seria o primeiro passo aqui, né? Então, assim, eu sou um incorporador, eu sou um grande locador, né? Por onde eu começo, né? Eu começo começo pelos meus contratos, começo a analisar quem são meus fornecedores. Qual que seria talvez aqui o ponto de partida, né? Para começar a olhar não só para a reforma tributária em si, mas para toda essa questão jurídica que vai permear, né, esse cenário imobiliário ao longo dos próximos 2, 3 anos aqui. Certamente isso vai variar muito de acordo com o tipo de negócio, né? O tipo de negócio envolvendo imóveis que esse empreendedor, né, desenvolve. Então, eu diria assim, se o objetivo é vender imóveis, né, é muito importante olhar em que momento que houve a aquisição do imóvel ou quando que vai haver efetivamente a transmissão desse imóvel para o patrimônio desse empreendedor, né? Nós temos aí uma série de regras que vão definir, por exemplo, pessoa física, por exemplo, né? Nós temos a situação da pessoa física que compra imóveis e tenta vender ele com certo ágio, então essa pessoa física vai passar a ser tributada, né? A depender do número de operações que ela fizer. Nós temos a situação da pessoa física novamente, né? E isso é uma coisa completamente nova, se cogitar que pessoas físicas possam ser tributadas dessa maneira, a exemplo do que sempre aconteceu com o PJ, né, nessas operações. Pessoas físicas que adquirem terrenos, edificam nesses terrenos e vendem, né? Também é uma situação diferente. Então, é muito importante pensar no momento em que é feita a aquisição desse imóvel. Eu diria que todas essas pessoas precisam enxergar a questão da due diligence, né, relativa a essa aquisição. Mas sim, certamente em relação aos contratos, né, nós vamos precisar enxergar se aquele equilíbrio contratual que existiu no momento da negociação, ele se mantém agora, né? Quando é que é a minha expectativa de vender e qual será a minha tributação quando eu fizer essa venda? Então, nós vamos ter um movimento, eu enxergo pelo menos, em que muitos empreendedores vão ser chamados a tomar algumas decisões aqui. Afinal de contas, eu vou alterar eu vou desistir do meu negócio que eu havia pensado, eu vou renegociar esse negócio, eu vou mudar o meu produto, talvez, né? Ou eu vou embutir esse eventual custo maior no meu preço final e aí talvez eu perca competitividade no meu produto no mercado. Então, é muito difícil te responder de pronto, né? E é por isso, talvez, que advogados falem tanto depende, né? Mas é muito difícil responder para onde que todos os empreendedores que trabalham com imóveis devem olhar primeiro, né? Locadores, por exemplo, precisam se certificar de que esses contratos estejam registrados, né? Ou assinatura eletrônica, ou um reconhecimento de firma que denote a anterioridade dessa locação em relação à publicação da lei complementar, né? Para que possam se utilizar da regra existente anterior e dessa transição. Então, a resposta varia bastante de acordo com o negócio, né? Enfim, eu acho que o recado é assim, precisamos olhar para isso, né? O momento, essa legislação que a gente tem, ela depende ainda de muita regulamentação, né? A lei complementar, ela digamos, depois da emenda constitucional, a lei complementar, e ainda tem muita coisa dentro da própria lei complementar que ainda depende de regulamentação. Mas isso não quer dizer que a gente precise esperar. Eu acho que o recado aqui temos que nos movimentar em relação a isso, porque o tempo passa muito rápido. André, obrigado pela tua participação aqui. Esse tema rende, assim, talvez um dia de conversa, né? A gente provavelmente vai fazer novas interações aqui sobre
a questão imobiliária, não só na questão tributária, acho que tem outras dezenas de temas dentro da área imobiliária, que é a tua área lá no escritório, que a gente pode explorar, né? E é um mercado muito pujante, sempre foi, né? O Brasil sempre teve essa característica de medir o aquecimento da economia, né? Muito também pela movimentação do mercado imobiliário. Então, acho que a gente tem aí um desafio de trazer temas aqui para várias conversas. Com certeza, eu estou 100% à disposição. Eu agradeço muito pelo convite e a participação. Acho que temos assuntos variados, inclusive dentro de reforma tributária, no setor imobiliário para desenvolver especificamente, mas desde logo agradeço muito aí pelo convite e estou sempre à disposição quando for necessário para a gente fazer esse tipo de discussão, legal, que é realmente fascinante. Com certeza teremos outras oportunidades. Pessoal, obrigado pela participação de vocês mais uma vez e até uma próxima.